Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 5h35. Música sufi, ou seja, da seita bem religiosa, bem de fé dos muçulmanos. Sufi, turca, música sufi turca. Boa tarde, Neumann. Boa tarde, César Saqueto, boa tarde, Luiz Fernando Vassalo, boa tarde, Vitor Reis, boa tarde, Roberto Godoy. Antônio Roberto Godoy é bom, né? Roberto Godoy, cuja matéria hoje sobre o avião da Lamia é antológica. Primor de apuração e de redação. Está no site do Estadão, no portal do Estadão e também no jornal, né? Amanhã. No jornal amanhã. Ô, Neumann, hoje não sei nem como abrir, é um sentimento de indignação hoje, né? Depois dessa última sessão da Câmara Federal. Eu vou fazer aqui como o Godoy faz em Campinas no fim de semana, quando ele desmonta e remonta o avião dele. Vamos desmontar. Ele aprendeu isso com Lenildo Tabosa Pessoa aqui no Estadão. Vamos remontar. Vamos começar da palhaçada de domingo. Michel Temer, Rodrigo Maia e Renan Calheiros reúnem a imprensa, dão uma entrevista coletiva e dizem que não haverá hipótese de votar o anistia ao caixa 2 dos políticos. É verdade, não se votou explicitamente o caixa 2. Em compensação... e outra, a palhaçada começa com a votação da emenda de Onyx Lorenzoni, que ganhou 450 votos a favor e só um contra de um bestalhão chamado Zé Geraldo, do PT. Pois então, e todo mundo vaiou. Os 450 que votaram no relatório vaiaram o Onyx Lorenzoni. Eu não entendi. Você vota a favor de um texto e vai. Depois eu entendi. Vieram as emendas. E nas emendas, aquele texto que os 450 aprovaram foi reprovado. Menos na questão da criminalização do caixa 2 e só, porque o resto, que era importante, foi jogado no lixo. Por exemplo, uma emenda derrubou a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Outra emenda derrubou o aumento do tempo de prescrição dos processos de casos de corrupção. Outra emenda, outra emenda descriminalizou os partidos políticos. Era previsto, domingo, há 15 dias atrás, eu almocei com o Modesto Carvalhosa e ele me disse que a principal consequência da criminalização do caixa 2, sem anistia, é claro, seria atingir os perdedores de eleições e os partidos políticos, porque somente quem vence a eleição é que responde no Tribunal Superior Eleitoral pelo crime de caixa 2. Bom, em relação aos partidos, uma emenda inocentou completamente os partidos, tornou os partidos imunes e impunes, anistiou os partidos, tirou a responsabilização dos partidos e a suspensão do registro do partido no TSE, no caso de ter cometido crime grave. Uma coisa que também vai ter uma grande consequência econômica, ou seja, essa autópsia, mataram o texto do Lorenzoni, mataram as 10 medidas contra a corrupção e depois fizeram uma autópsia. Foram arrancando órgão por órgão, né? A principal talvez nem é muito percebida, que é a retirada do Ministério Público Federal dos acordos de leniência. Esse foi outro assunto que eu tive com o Modesto Carvalho, que é fundamental, que o acordo de leniência que seja só com um, senão perde o sentido, e depois seja acompanhado pelo Ministério Público Federal. Então eu queria lembrar, o Saqueto, que o Ministério Público ganhou poder demais pela Constituição de 88. Por quê? Porque o Ministério Público é um órgão do Estado de defesa do cidadão. Então, na Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, ele ganhou força, ganhou espaço. Esta lei, o pessoal do Ministério Público, acho até que ingenuamente, foi à Câmara com 2.400.000 assinaturas,
imaginando que os deputados iriam ceder aos rogos dele, uma vez que os eleitores estavam apoiando. Eles não conhecem a Câmara. A Câmara é um triturador de bons projetos e consagrador dos piores projetos. A Câmara legisla cada vez mais apenas para si mesma e se afasta da sociedade. Onyx Lorenzoni, quando terminou a votação, disse isso e ele tem razão. A Câmara deu um tremendo pontapé no nosso traseiro e deixou de ser, na votação desta noite, um poder de representação. Eles passaram a ser, cada vez mais são, um clube privado. Eu acho que o maior crime, porque eu deixei por fim falar na questão da criminalização da atividade judicial e da Procuradoria, que é o seguinte, as emendas que foram apresentadas, depois eu vou falar dos dois principais autores de emendas, essas emendas, elas proíbem o juiz de falar sobre o processo. É um juiz clássico, já não fala sobre... O Sérgio Moro, por exemplo, não fala sobre o processo. Está mandando um ofício hoje para o presidente do Senado para comunicar o seu... Ele não diz isso no ofício, mas é para comunicar a sua posição quase perplexa em relação a tudo que aconteceu, né? Porque, primeiro, essa aprovação da Câmara vai para o Senado. Segundo, ele foi convocado lá pelo Renan Calheiros para falar sobre o negócio de abuso de abuso de autoridade que nós vamos tratar agora, porque entraram no projeto das 10 medidas contra a corrupção. Na verdade, 10 medidas, na verdade foram 6 medidas, 6 foram as medidas que foram emendadas, contra os juízes e promotores que combatem a corrupção. Essa que é a verdade. Porque o juiz não pode falar sobre o processo, pode pegar 2 anos de cadeia, se falar, né? E o juiz não pode errar, o juiz é o único ser humano que não pode errar. O juiz, ele já responde. Eu acho que se quisessem realmente fazer algo que alcançasse juiz, tinha que acabar com certos privilégios. Por exemplo, o juiz não é incriminado no Brasil. O juiz tem que ser incriminado. A juíza que colocou a moça na cela e deixou os caras estuprarem, ela foi punida ficando em casa, recebendo aposentadoria integral e 2 anos depois voltará a dar sentença. A juíza que se vendeu ao traficante também. Disso eles não cuidaram, eles cuidaram dos juízes que trabalham. Quer dizer, esse projeto não é contra o mau juiz. Ao contrário do que eles estão vendendo, esse projeto é contra o bom juiz. Esse projeto é contra o Sérgio Moro, o Valisney de Souza Oliveira, o Marcelo Bretas, do Rio e tal. Não é um projeto contra o juiz Rocha Matos. O juiz Rocha Matos não é atingido. O juiz Rocha Matos não falava sobre o processo. Ele vendia a sentença. Ele falava sobre o processo com o réu para vender a sentença. Ele foi alcançado. Muitos outros fazem isso. Precisa criminalizar isso. A questão mais impressionante para mim é a questão dos procuradores. Por quê, César? Procuradores não podem mais denunciar ninguém se não tiver prova. Isso é um absurdo. Eu acho, inclusive, vai cair no Supremo. Porque o que é que acontece? O promotor não julga ninguém. O promotor é parte. O promotor é um funcionário público para defender a sociedade dos malfeitores. Quando ele vê algum indício, quando há alguma pista para uma investigação, para uma denúncia, aí ele denuncia. O juiz determina se vai haver ou não aquele processo. Aí ele é obrigado a produzir prova na mesma ocasião em que a defesa exerce o seu legítimo direito de produzir a sua prova. E o juiz julga entre a prova que o procurador ou o promotor apresentar e a que a defesa apresentar. Então isso é um absurdo. Agora, o absurdo chega ao ponto que, por exemplo, eles descriminalizaram os agentes públicos que roubam. E criminalizaram os agentes públicos que causaram prejuízo sem roubar. Não é preciso ser prove que o promotor se beneficiou de algum... Quer dizer, assim, o promotor denuncia você por você ter roubado o erário. E aí você não roubou, o promotor perdeu o processo. Aí o promotor é obrigado a indenizar você apenas porque não provou que você roubou. Isso é o fim da picada. Então eu não tenho a menor simpatia por Rodrigo Janot. Agora, Rodrigo Janot fez muito bem em anunciar logo, quer dizer, um passo atrás que os promotores estão dando, porque eles cometeram a ingenuidade de encamparem uma coisa, ir para o Congresso, botarem a cara para bater e tal. O Rodrigo Janot agora está tirando o apoio dele e está dizendo
que a Câmara pôs o país a marcha ré. Pois a Câmara pôs o país antes da Constituição de 88. Que a Constituição de 88 é que garantiu esses poderes que eu estou lhe falando para o Ministério Público. E a Câmara tirou, quando eu acho que o Supremo vai considerar isso inconstitucional, porque isso fere a Constituição, e para mexer na Constituição precisa de 3/5, de uma maioria super qualificada. Então, o Rodrigo Janot disse que coloquem a lei, do jeito que ficou, coloca em risco o funcionamento do Ministério Público e do Judiciário. Que nem de longe a frase do Janot é histórica, porque é verdadeira. O Ministério Público e o Judiciário, que estão sendo punidos nessa reforma das 10 medidas, nem de longe podem ser acusados pela crise moral, política e econômica que assola o Brasil. Não fizeram nenhum mal ao Brasil. O Sérgio Moro não fez nenhum mal ao Brasil. Fez ao PT, que está aí querendo a cabeça dele e tal. Bom, para assim, consagrar de certa forma que o Judiciário vai agir, nós temos a nota que a Carmen Lúcia acaba de divulgar, dizendo que nós já passamos por regimes autoritários em que juízes foram punidos, foram calados. Então agora estão querendo calar juízes, mas não calarão a justiça. Para mim isso é um recado claro de que o Supremo não vai deixar barato essa... Porque o Onyx Lorenzoni disse que isso aí foi uma vingança. E é isso que eu digo. O que é que aconteceu? Por exemplo, quem são os autores das emendas? É o líder do governo, André Cunha? Não. É o líder do PSDB, em Baçaí? Não. É o ex-líder do PCB, Carlos Sampaio? Não. É o líder do PMDB? Não. É o líder do PDT, o Everton Rocha, do Maranhão. O que é o PDT? Qual é o significado que o PDT tem na democracia brasileira? O Maranhão do Zé Sarney ou do Flávio Dino? É o Maranhão dos velhos coronéis ou é o Maranhão dos comunistas albaneses? Eu não sei qual é o Maranhão, mas ele é o autor das emendas principais. O outro é o Carlos Marum, fique sentado aí. César Saqueto é o seguinte: se eu, por exemplo, fosse contratado pela Enciclopédia Barça para fazer um verbete sobre o seu xará, o grande fisiologista italiano Cesare Lombroso, eu não botaria mais a foto do Lombroso, que ninguém lembra mais dele, é um cara do século XIX. Eu colocaria a cara de Carlos Marum. Não tem ninguém mais Lombroso. Você olha para o Carlos Marum e vê nele o irmão metralha do Walt Disney. O Carlos Marum é um dos 10 caras que votaram no Eduardo Cunha. É um dos 10 caras que lutaram com o Eduardo Cunha até o fim. Ou seja, Eduardo Cunha está assumindo a covardia dos líderes. Essa votação teve 333 votos contra 132. Então essa votação foi sacramentada pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB, pelo Centrão, pelo líder do governo, o André Cunha Moura. Esses caras simplesmente são os caras de pau, os lombrosianos, que assumem a má obra. O Everton, por exemplo, é um cara, é réu. Ele é exatamente aquilo que prova. Eu disse hoje de manhã que isso aí é a lei do talião, aquela lei do olho por olho, dente por dente. Ah, vocês vieram mexer comigo? E é uma espécie de corrida. Eles querem evitar entrar na delação premiada do fim do mundo da Odebrecht. Que eu não sei se era para ter começado a assinar hoje, mas eu estava envolvido nisso, nem consegui ver. De qualquer maneira, eu ouvi declarações do Lorenzoni e do Rodrigo Maia, que são, assim, contrastantes, né? O Lorenzoni dizendo que a Câmara perdeu a oportunidade de se aproximar do povo, e é verdade, o povo está furioso, né? E o Rodrigo Maia dando uma de João sem braço. Quer dizer, o Rodrigo Maia é o Bolinha, ele é a cara do Bolinha, né? Mas que está dando uma de João sem braço. Quer dizer, o meu herói da juventude, o Bolinha, está sendo substituído pelo vilão da juventude de todo mundo. Então a verdade é essa, o que aconteceu foi isso, e eu estou passado, eu estou com dor no estômago,
me sinto verdadeiramente logrado, mas quero deixar aqui registrado que os principais atores dessa farsa, dessa tragicomédia de madrugada, são Renan Calheiros, número 1, o cara que manda no Brasil, Renan Calheiros. Rodrigo Maia, o principal anspeçada dele. E Michel Temer, que é a rainha da Inglaterra num regime em que o Renan Calheiros é primeiro-ministro. Às 5h48, portanto há 3 minutos, o broadcast político do Grupo Estado subiu uma nota aqui que eu acho que vai aumentar a sua dor de estômago. Renan Calheiros, presidente do Senado, afirmou nesta quarta-feira que a decisão da Câmara sobre o pacote de medidas anticorrupção, aprovado na madrugada de hoje, não pode sofrer pressão externa. Falando aí depois dessa coletiva dos coordenadores da Força Tarefa da Lava Jato. É isso aí, essa daí é a frase que eu achei perfeita. A melhor frase que eu vi hoje, porque é o retrato do que aconteceu. O Congresso se isolou, se ilhou, se separou da população. Espero que tome uma surra no Supremo. Eu espero que o Congresso tome uma surra no Supremo. Não há um conflito, há simplesmente a defesa da Constituição, que consagrou o Ministério Público como elemento de defesa do cidadão e está vendo isso ser roubado para que os deputados e senadores continuem roubando impunemente para os seus partidos ou para as suas fortunas pessoais. O que aconteceu foi uma tentativa de golpe que eu espero que o Supremo não permita que seja perpetrado. José Neumann e Pinto. Jo-